A paz do Senhor, irmão e irmã que está aí do outro lado da tela, eu gostaria de convidar você agora, vamos fazer uma oração para iniciar esse nosso momento de culto ao Senhor. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Deus maravilhoso, Deus soberano, te agradecemos, Senhor amado, por mais um dia, mais uma semana na Tua presença, Senhor. Cremos, Senhor, meu Deus, que Tu estás conosco em todos os momentos, Senhor amado. Ó Deus maravilhoso, e neste momento, Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, dedicar um pouco do nosso tempo exclusivamente a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, para que nada nos distraia nesse momento, Senhor, que nós possamos realmente focar em Te dar todo louvor, toda adoração que nós podemos, Senhor, que ainda é muito pouco próximo do que o Senhor merece, muito pouco, mas que é o nosso melhor. Nós vamos agora, Senhor, entregar a Ti, Senhor. Ó Pai amado, ouve, Senhor, as palavras do nosso coração, Senhor. Ouve a nossa expressão de amor, de adoração a Ti neste momento, Senhor amado. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Boa noite, irmãos. Lá em Salmo 53, no versículo 2, diz assim que Deus ele olha para a terra a fim de encontrar alguém que o busque. E lá em João 4:23 diz assim que Deus ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lá em Salmo 51, no versículo 17, diz assim que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que Deus ele possa olhar para a nossa igreja e nos encontrar adorando, nos quebrantando diante da presença dele. Que Deus ele possa olhar para a nossa igreja e encontrar a gente em verdadeira adoração ao grande amor dele. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei sobre teu amor pra sempre, Pai. Independente das circunstâncias, eu estarei dizendo que o Senhor é bom, Pai. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão, sempre, Pai. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, Pai, te louvamos, Deus. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração.
de convidá-lo, vamos meditar na palavra do Senhor. Então, por favor, abra sua Bíblia ou o aplicativo, o que você tiver aí disponível, no Salmo de número 4. Nós vamos ler esse Salmo todo, então vamos começar no versículo 1, ok? Salmo de número 4, vou aguardar um momentinho para você poder localizar. Se você quiser, vai ter aqui as legendas também, você pode acompanhar aqui pelo vídeo, ok? E vamos fazer então a leitura do Salmo, começando, como eu disse, pelo versículo de número 1. Vou ler aqui na tradução da NVI, você fique à vontade para acompanhar na tradução que você preferir. Então, Salmo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Feche o seu olho, vamos orar agora neste momento, antes de iniciarmos a meditação. Senhor, Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, levantamos as nossas vozes, Senhor, a Ti, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, pedindo o auxílio do Teu Santo Espírito para que nós possamos, Senhor, compreender e podemos meditar e aprender da Tua palavra neste momento. Nós dependemos de Ti para isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender, ajuda que a nossa mente possa captar, Senhor, as lições que Tu nos deste neste trecho da Tua Santa Escritura e ajuda-nos a colocar em prática essas lições que Tu nos ensinará neste momento, Senhor. Esteja conosco, Senhor, durante esta meditação e ajuda-nos, Senhor, de agora em diante a colocar estas verdades em prática nas nossas vidas. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, esse salmo é um salmo muito bonito, um salmo curto, não é? Breve, mas que expressa algumas verdades que eu gostaria de chamar a atenção para você. Vamos meditar nelas. E eu gostaria só de a gente começar lembrando que o salmo, né? Os salmos aí temos um livro completo aí de 150 salmos. E esses salmos, eles eram poemas, não é? Poemas da cultura hebraica, com características, né, daquela cultura. E eles continham também naquela época melodia, então eram canções, eles eram cantados. E se você parar para pensar, é uma forma muito fácil, muito prática de aprender a palavra de Deus, porque quando não é muito mais fácil para você, para mim imagino para você também, memorizar e decorar a letra de uma música do que memorizar um texto. Não é muito mais fácil, a gente começa a cantar, começa a repetir, quando vê a gente memorizou com muita facilidade aquela canção. Então acredita-se que os salmos, eles tinham melodias justamente para isso, para facilitar que as pessoas memorizassem, lembrando que a cultura judaica era uma cultura primariamente oral, então as pessoas transmitiam informações, a tradição, os ensinamentos de forma oral. E essa questão de colocar a melodia, de fazer ser uma música, tornava muito mais fácil de memorizar, não é? E os salmos, como este mesmo que a gente leu, são orações. Então a gente vê aqui o salmista expressando, conversando com Deus, não é? Expressando aquilo que está no seu coração, mas é uma oração. Independentemente do fato de ter melodia ou não, mas você lê o texto, porque a gente vê aí que a melodia, ela não é o fator primordial aqui, porque ela não foi preservada. Nós hoje não conhecemos as melodias daquela época, mas hoje nós podemos observar como que aqueles homens de Deus oravam, como que eles expressavam tudo aquilo que eles estavam sentindo, as suas petições, as suas necessidades a Deus. E nós temos muito a aprender com eles, como por exemplo nesse salmo que a gente poderia dizer aqui que é um salmo de lamento. Ele começa, principalmente o início, né, ele começa com o salmista expressando, como ele mesmo diz, uma angústia. E
nós temos muito a aprender com esses salmos, para nós aprendermos a orar a Deus, né? Como expressar os nossos sentimentos, não no sentido robótico de simplesmente repetir aquilo que a gente vê, mas no sentido realmente de aprender que Deus aprecia a sinceridade, mesmo que pareça às vezes um pouco chocante, mas que Deus aprecia que nós realmente sejamos sinceros ao nos comunicarmos com Ele. Então, nesse salmo especificamente, eu gostaria de chamar a atenção, veja só, no versículo 1, como que o salmista ele começa a se expressar dizendo que ele está angustiado. Ele está numa situação de angústia e ele pede a Deus alívio dessa angústia. Então você veja que pelo fato dele estar triste, dele estar passando por uma situação complexa, a gente não sabe ao certo o que é. Alguns salmos eles têm anotados as situações nas quais eles foram escritos, mas esse salmo a gente não tem essa informação. Então não sabemos exatamente o que o salmista estava enfrentando quando ele escreveu esse salmo. Mas o que ele nos diz é que era uma angústia. Aqui olhando novamente o versículo 1, ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então o salmista ele está num momento de angústia, está clamando que Deus ouça a oração e responda a oração dele. Então a gente percebe ali, né, um momento difícil em que ele está abrindo o coração para Deus. E o que me chamou muita atenção nesse salmo, que eu queria também chamar a tua atenção, no versículo 7, quase no final do mesmo salmo, dá uma olhadinha lá, que ele fala o seguinte para Deus: encheste o meu coração de alegria. Olha só que interessante, ele começa o versículo 1 expondo aquele sentimento de angústia, de tristeza que ele estava, e no versículo 7 ele já afirma: encheste o meu coração de alegria. Num único salmo, ele passou da angústia para a alegria. E é isso que eu gostaria de convidar você para a gente meditar, para ver como que foi essa trajetória de, em 7 versículos, chegar da angústia para a alegria. Então, no versículo 1, voltando ali no versículo 1, ele diz assim, vou ler novamente: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, pela forma como o salmista se expressa, parece dar-nos a entender, como eu disse, nós não temos mais informações aqui no salmo, então não dá para ter certeza. Mas parece, quando ele fala Deus que me faz justiça, que ele está se sentindo injustiçado de alguma forma. Alguma coisa aconteceu que ele se sente injustiçado, ou seja, ele sente que ele não merecia que aquilo que está acontecendo de fato acontecesse com ele. Ele sente que ele não mereceu, ele não fez nada para que aquilo lhe acontecesse. É o que, né, pode dar a entender aqui para a gente essa forma como ele se expressou. Então hoje, pode ser que você esteja numa situação muito similar à do salmista. Pode ser que você esteja numa situação aí que você diz: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso que está acontecendo comigo? Muitos de nós no mundo inteiro estamos agora em quarentena, estamos confinados nas nossas casas, com nossa locomoção bastante restrita em virtude do coronavírus, de toda essa pandemia que está se espalhando. Então é uma situação que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre ela. Nada que a gente faça pode fazer, individualmente eu digo, né, pode fazer com que isso se resolva de pronto, né? Então a gente se sente às vezes injustiçado. Eu não fiz nada para merecer isso, estou aqui trancada na minha casa sem poder ver os irmãos, sem poder nos reunir lá na igreja, sem poder ir para o meu trabalho tranquilamente e sem poder ir no shopping center, sem poder ver né, visitar minha família. E aí pode inúmeras situações que a gente pode citar que talvez você e eu nos sintamos injustiçados, no sentido em que nada do que nós fizemos engatilhou diretamente essa situação, mas nós nos encontramos nessa situação. Então pode ser que você se identifique com o salmista nesse sentido, de que você não merecia estar nessa situação que você está, e que você pede a Deus que Deus lhe faça justiça, é um Deus da justiça. Num segundo momento, aqui nos versículos 2 e 3,
é interessante que o salmista ele agora muda para uma confrontação. Então, nesse primeiro momento, ele está num momento de angústia. Em seguida, ele passa para um momento de confrontação, no qual ele vai confrontar aqueles que estão lhe causando essa angústia. Então, ele diz assim, versos 2 e 3. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então agora ele confronta esses que ele chama de poderosos. Na tradução da Revista e Atualizada, ele diz homens. E na Nova Almeida Atualizada diz filhos dos homens. Então essa palavra poderosos, pode ser também traduzida dessa forma. Então ele está confrontando essas pessoas que não, com essas palavras não dá para a gente ter certeza também quem são essas pessoas, poderosos ou homens ou filhos dos homens, não temos certeza. Mas o que a gente pode afirmar é o que ele acusa essas pessoas de terem feito com ele, que é o que? Ele acusa-os de terem ultrajado a sua honra. Então, com certeza ele recebeu acusações, ele recebeu algum tipo de alguma coisa que eles fizeram que o ofendeu, não é? E provavelmente publicamente, porque ele fala, ultrajaram a minha honra, até quando ultrajarão a minha honra. Então, provavelmente não foi nada só no particular, não, deve ter sido algo público, não é? E ele também acusa esses homens de amarem ilusões. Então, eles amam ilusões e buscam mentiras, aí no finalzinho do verso 2, busca mentiras. Essa expressão busca mentiras também pode ser traduzida como falsos deuses. A expressão mentiras pode ser traduzida também como falsos deuses. Então não é mentira no sentido de algo que a pessoa conta para alguém, uma mentira, você fez uma coisa e aí você conta para alguém que você fez outra. Aqui é uma coisa um pouquinho mais profunda, que é buscam mentiras que dá ideia da base, do fundamento da vida da pessoa. Então, para nós, qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, não é? E a pessoa que vive sem esse fundamento na palavra de Deus, ela está vivendo por mentiras. Aí é que entra essa expressão, mentiras. Então, para Davi, esses homens que ultrajam a sua honra, eles amam ilusões e buscam mentiras. Quer dizer, o fundamento da vida deles não é a palavra de Deus, não é um fundamento da verdade. Então, talvez até por isso que Davi está nesta oposição a eles, E no verso 3, quando ele continua essa confrontação com seus inimigos, então o salmista, ele apresenta qual é o fundamento dessa confrontação. Então, o fundamento dessa confrontação é o quê? Que primeiro, Deus, ele apresenta a seguinte premissa: Deus escolheu o piedoso. Então, Deus escolheu o piedoso. Aí, ele se coloca como piedoso. Davi é piedoso. O salmista, se afirma ser piedoso. E se Deus escolheu o piedoso, e se o salmista é uma pessoa piedosa, se ele é piedoso, então Deus ouvirá a sua oração. Ou seja, ele está dizendo para os seus opositores, olha, tomem cuidado. Seria como Deus está do meu lado. Seria mais ou menos isso. Por isso que ele começa logo no início do salmo chamando Deus de justiça, porque ele entende que Deus está, entre aspas, do lado dele, não porque Deus toma partidos, mas porque ele está seguindo a palavra de Deus, ele está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, se ele está vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele entende que Deus está, entre aspas, do seu lado. Percebe? Então, quando ele faz essa afirmação, é como se ele estivesse dando um alerta para essas pessoas que estão se opondo a ele, Mas só que uma observação, O que significa ser piedoso, não é? Porque a palavra, piedoso, a gente entende muitas vezes não no sentido que é o sentido bíblico. A gente entende às vezes piedoso uma pessoa que tem compaixão, não é? Então uma pessoa que tem dó, tem compaixão das pessoas, uma pessoa piedosa. E de fato a palavra tem esse sentido, mas na Bíblia ela tem o sentido de devoto, de alguém que é devoto, de alguém que dedica a sua vida a Deus. Então, essa palavra, na verdade, quando ele diz que ele é piedoso, não é simplesmente que ele tem compaixão das pessoas, mas sim que a vida dele está dedicada a Deus. É esse o sentido da palavra.
Então, inclusive essa palavra, em outros trechos, né, do Antigo Testamento, como 1 Samuel 2,9, Salmo 16,10 e Provérbios 2,8, essa mesma palavra é traduzida como santos. A mesma palavra que aqui é traduzida como piedosos, não estou dizendo que é uma erro de tradução, não. É que ela tem esse sentido. Então, nesse momento aqui, o tradutor preferiu traduzir como piedoso no sentido de uma pessoa devota. E em outros textos preferiu usar a palavra santos, que significa separado para Deus, para dar um sentido melhor a essa palavra, certo? Mas só para você ter uma ideia do contexto aqui, não é piedoso no sentido apenas de quem tem compaixão, porque quem é devoto a Deus também tem compaixão das pessoas, né? O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo é amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, ter compaixão das pessoas faz parte da vida de quem é piedoso. Mas, nesse caso aqui, a principal característica é uma vida devota, dedicada a Deus. Tá? Então, aqui, o salmista está avisando que ele dedicou a sua vida a Deus, ele segue os caminhos de Deus. Então, Deus ouvirá a sua oração. É isso que ele está alertando. Né? E na segunda parte do verso 2, ele faz também a afirmação que é base do seu clamor a Deus, né? Que o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então ele crê que se ele é piedoso, ele dedicou a sua vida a Deus, Deus vai ouvir a oração dele, entendeu? Não porque ele mereça, aí é que está, né? Não porque ele mereça, mas porque ele confia em Deus e ele está seguindo os caminhos de Deus. Hoje, nós poderíamos fazer, né, o mesmo clamor, uma vez que nós tenhamos entregado as nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo. Então, isso é ser piedoso. Piedoso é arrepender-nos dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E esse é o sentido de ser uma pessoa piedosa. E aqui, isso vale também para mim e para você. Ok? Então, isso também nós podemos dizer que somos pessoas piedosas, não por nosso merecimento, não pelo que a gente faz, não pelos nossos atos, mas pela misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Pelo sacrifício dele, nós podemos dedicar nossas vidas a Deus e nos tornarmos pessoas piedosas. Novamente, não pelo nosso merecimento, não porque nós temos compaixão, mas pelo posicionamento, que nós nos posicionamos em dedicar as nossas vidas a Deus. Então, eu queria chamar a atenção também, tua atenção para as duas petições que Davi faz nessa oração, nesse início dessa oração. Então, ele pede primeiro alívio da angústia e segundo, ele pede justiça para os seus opositores, ou seja, que a injustiça que os opositores estão fazendo, que seja punida. Nós não sabemos ao certo de quem o salmista está falando, não sabemos ao certo as circunstâncias, então a gente não pode afirmar com certeza em que momento que essa justiça foi feita, se sequer durante a vida do salmista essa justiça foi feita, porque nós sabemos que a justiça suprema ela será feita no juízo final. Mas aqui a gente não pode afirmar se esse pedido do salmista foi atendido nesse momento da oração. Eu acredito que não tenha sido, porque a gente não vê ele citar nenhuma questão aí dos opositores dessa parte até o final do salmo. Mas, no entanto, a gente pode afirmar que o alívio para a angústia foi atendido, porque como eu já chamei a atenção logo no início, ainda no mesmo salmo, no versículo 7, ele já fala que Deus encheu-o de alegria. Então Deus atendeu dos dois pedidos, Deus atendeu imediatamente enquanto ele estava orando, antes dele terminar a oração. Então eu queria fazer uma pausa antes da gente continuar meditando aqui na palavra, que ainda temos aí metade do salmo ainda para meditar, e eu queria te convidar a fazer uma oração neste momento, porque neste momento Deus já pode te alcançar e aliviar a tua angústia. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Deus de misericórdia, neste momento, Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito alcance esta pessoa que está de lá da tela, Senhor, estas pessoas que estão assistindo neste momento, Senhor. E eu gostaria de pedir, Senhor, que o Senhor alivie
a angústia dos corações, Senhor. Alivia, Senhor. Eu não sei quais os problemas que essas pessoas podem estar enfrentando, eu não sei a situação que elas estão passando, Senhor. O Senhor sabe. Mas mais do que tudo, o que eu te peço agora, neste momento, Senhor, já dá alívio da angústia, Senhor. Alívio da angústia, assim como tu deste ao salmista, antes que ele terminasse a oração, Senhor. Ele já deu alívio da angústia, Senhor. Abençoa também, Senhor, estas pessoas que estão vendo este vídeo neste momento, Senhor. Dá, Senhor, alívio da angústia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Creia, meu irmão, minha irmã, de que o Senhor pode te dar alívio antes mesmo de nós terminarmos essa meditação. Creia nisso e continuemos aqui meditando na palavra do Senhor. Versos 4 e 5, nós temos agora um conselho que o salmista dá. E ele diz assim, versos 4 e 5, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Eu não vou estender muito aqui nesses 2 versos, porque eles são bem autoexplicativos, né? Então eu quero só chamar a atenção que aqui o texto ele não deixa claro para quem Davi está dando esse conselho. Se é para os opositores, com quem ele estava conversando até o verso 3, né? O diálogo dele é com os opositores, ou se é um conselho geral. Então aqui não dá para a gente ter certeza, mas de qualquer forma esse conselho com certeza é útil para qualquer um. Então, isso pode se aplicar a nós também. Quando ficarmos irados, não pequemos. A ira, ela é uma reação à injustiça, ok? Então, por isso até que a ira de Deus é uma ira santa. Deus, ele se ira, mas ele não peca, porque é uma reação à injustiça, ao pecado, e Deus, a reação dele é perfeita. Então, Deus, ele tem a ira e a reação dele é perfeita, é santa em relação à injustiça ou ao pecado. Só que nós muitas vezes, aliás, quase sempre, né, nós não conseguimos ter uma reação santa ao pecado, à injustiça. Nós geralmente extrapolamos. Pior, muitas vezes a nossa reação é injusta, porque às vezes nós julgamos algo como injustiça, como algo errado, e muitas vezes estamos errados nesse julgamento. Então por isso que ele dá esse conselho, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, quando você reagir por causa de você sentir que houve uma injustiça, né, não peque. Então, você pode até reagir a essa injustiça, mas tome muito cuidado. Ele dá o seguinte conselho: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ou seja, não reaja no momento em que você sentir aquela vontade de reagir, não é? Porque geralmente é o momento que a gente perde a cabeça, né? Então, aquiete-se, acalme-se e avalie. Quem sabe aquilo não era de fato uma injustiça? Quem sabe foi o nosso orgulho ferido? Quem sabe o irmão ou a irmã ou alguém estava até dando um conselho bom para a gente se sentiu ofendido e já se irou, não é? Então, aquiete-se, reflita e depois você pensa qual é a melhor forma de agir, que não seja no ímpeto, né? Controle a boca e controle os dedos, porque hoje em dia a gente vê também muita ira aí, né, nas redes sociais. Então, controle a boca, controle os dedos, nunca responda no ímpeto, no momento, né? E no verso 5 ele fala, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Então o conselho que ele dá é o quê? Ofereça sacrifício. Na época do Antigo Testamento, o sacrifício era a forma de expressar a Deus louvor, arrependimento dos pecados, não era a forma de expressar o desejo de ter um relacionamento e paz com Deus. E hoje, como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da oração, do jejum. Então nós podemos trazer esse conselho do salmista para nós, dizendo, ore ao Senhor, arrependa-se do seu pecado, ore ao Senhor, jejue, busque a presença de Deus, leia a palavra de Deus, né? Faça essas coisas e confie no Senhor. Então a gente faz o que está no nosso alcance, que é o quê? Mesmo numa situação como essa que nós estamos vivendo, né? Façamos o que está ao nosso alcance, que é orar, jejuar, dedicar o nosso tempo a Deus e confiemos no Senhor. E esse conselho, então, como eu disse, eu não vou entrar em muito detalhe, tá? Para a gente já partir para o ponto aqui, que é o ponto principal, que é o quê? É o momento da virada, o momento da mudança, que está lá no verso 6, que diz assim, ó, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem?
Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Então ele começa dizendo, olha, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Quem pode nos dar alívio dessa situação? Quem pode nos dar uma solução? Quem pode nos livrar disso que nós estamos sofrendo? Quem? Quem pode fazer isso por nós? E aí a resposta dele, na verdade, é um pedido, porque ele sabe que a única pessoa que pode fazer isso é o Senhor. É Deus, somente Deus pode fazer isso por nós. E aí ele faz a seguinte petição: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Você percebe a mudança? Nesse momento, ele não está mais pedindo para Deus, de alguma forma, punir os seus opositores, ou de alguma forma tirar ou acertar aquela injustiça. Na verdade, ele não está nem mais pedindo por alívio da sua angústia. Ele está pedindo para que Deus resplandeça sobre nós. Veja que ele não fala ele não fala sobre mim, ele fala sobre nós, a luz do teu rosto. Então é esse o momento que o salmista percebe e comunica qual é a coisa mais importante de tudo. É o quê? É ter acesso ao Senhor, é ver a luz do seu rosto, não literalmente, mas espiritualmente, é conhecer o Senhor. Essa é a coisa mais importante, é Deus. E nós não podemos conhecer a Deus se Deus não se revelar. Então é o momento em que o salmista pede para Deus, Senhor, se revele, que nós possamos perceber a tua presença, não é? A grande revelação de Deus vem da palavra. Não tem como conhecer ou ter acesso à presença de Deus sem a palavra de Deus, sem estar constantemente se alimentando da palavra do Senhor que está na Bíblia Sagrada. Então esse pedido do salmista é algo que realmente ele percebe que é o essencial para a sua vida, que é o que conhecer a Deus. E esse também, que esse seja também o nosso pedido neste momento, que nós deixemos todos os problemas de lado e que nós foquemos em pedir ao Senhor, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre nós, sobre mim, sobre cada um de você que está aí do outro lado. E você sabe o que acontece quando Deus se manifesta dessa forma, quando Deus faz resplandecer a luz dele sobre nós? Dá uma olhadinha lá no verso 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. É isso que acontece quando Deus resplandece a luz do seu rosto sobre mim e sobre você. Nós somos cheios da alegria que vem do Senhor, uma alegria perfeita, uma alegria que não depende, como o salmista diz, de ter muito trigo ou de ter muito vinho, ou seja, não depende de ter bens, de ter uma condição financeira confortável, de ter uma segurança econômica, não depende das nossas circunstâncias. Essa alegria, ela vem de Deus, então ela é uma alegria incondicional, ela vem da presença de Deus, de nós termos a presença de Deus em nossas vidas. É daí que vem essa alegria. Por isso que ela é incondicional. Ela não depende de nada que esteja ao nosso redor. Ela somente depende de Deus, da presença de Deus, de nós termos esse acesso ao Senhor, que só é possível através de Jesus Cristo. Então, o resultado desse pedido de Davi, desse pedido que ele fez para Deus resplandecer sobre ele a luz do seu rosto, foi a alegria. Então ali, percebe como que foi a jornada do verso 1 até o verso 7, como que ele chegou da angústia até a alegria? Foi o momento em que ele parou de se concentrar nos problemas dele e ele simplesmente se concentrou em Deus, em buscar a face de Deus. Ele percebeu que ali os problemas, quando ele colocou os problemas perto de Deus, os problemas ficaram tão pequenos, e ele viu Deus de uma forma tão magnífica, não é? Que ele só pôde pedir isso: Senhor, eu quero ver a tua face. Basicamente é o que ele falou. Então, que nós possamos também, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, não nos esquecer no sentido de deixar para lá, não é isso. Temos que continuar seguindo as instruções, as recomendações aí das nossas autoridades, não é? Mas que o nosso pensamento esteja focado em buscar a face de Deus, que nós tenhamos
tempo, dediquemos tempo para isso, para a leitura da palavra, para a oração, para jejum, e realmente estejamos dedicados a buscar a face de Deus nesse tempo tão difícil. E só assim é que nós vamos ser cheios da alegria. E essa alegria traz o quê? Verso 8, vamos dar uma olhadinha lá? Verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, naquele momento, todos os problemas do salmista ficaram tão pequenos, que ele pôde dormir em paz. Você consegue imaginar essa pessoa, lá no verso 1, estava clamando por causa da injustiça, clamando por alívio da angústia, e agora ela se deita e dorme em paz. Isso é uma coisa que a gente não consegue fazer quando algo está nos angustiando, é dormir em paz, né? Então agora o salmista consegue. Por quê? Porque ele foi cheio da alegria de Deus, ele percebeu que ele estando na presença de Deus, o resto não importa, não é? E aqui eu quero chamar a atenção também da questão que ele usa a palavra me fazes viver em segurança. A gente muitas vezes interpreta errado esse tipo de expressão bíblica, porque não quer dizer que Deus vai livrá-lo de tudo aquilo de mal, entre aspas, que pode acontecer, sabe? E sim, que a vida dele está nas mãos de Deus. É isso que significa. A segurança maior é ter a certeza de que as nossas vidas estão na mão de Deus. O que quer que aconteça, mesmo que a gente não entenda, mesmo que seja um choque para nós, mesmo que seja doloroso, porque sim, há dor, por isso existem esses salmos de lamento, porque é legítimo nós sentirmos tristeza, é legítimo nós sentirmos dor, mas nunca perder a alegria. Então, mesmo nesses momentos, nós temos a convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que o nosso objetivo maior tem que ser buscar a face de Deus e confiar de que Deus vai conduzir a nossa vida em forma segura. O que significa segura? Que no final nós vamos chegar na presença dele, de uma forma ou de outra, sendo dolorido ou sendo não tão dolorido, que no final do caminho nós encontraremos a Cristo. Que nós, do lado de lá, né, da eternidade, nós poderemos abrir nossos olhos e ver a face de Cristo diante de nós. Que esse seja realmente nosso maior objetivo, não é? E a gente tem a convicção de que um dia Deus vai acertar tudo, tudo vai estar certo, toda injustiça será punida, todo pecado será eliminado, mas até lá, sim, haverá injustiça, haverão situações tristes, doloridas, haverão momentos de lamentação. Os salmos, eles nos autorizam a lamentar. O Senhor, ele não se importa de ouvir a nossa lamentação. Aliás, o Senhor, ele fica incomodado quando a gente faz cara de feliz e por dentro nós estamos tristes. Deus quer ver a nossa sinceridade. Então nós podemos clamar ao Senhor nesses momentos de tristeza, nesses momentos de angústia, mas a nossa maior certeza é que a verdadeira alegria vem da nossa vida estar na presença de Deus, de estarmos na presença de Deus. Então que essa seja a nossa oração hoje, que este seja o nosso maior objetivo ao longo dessa quarentena, ao longo desse período que hoje está recheado de incertezas, de inseguranças, mas que a nossa segurança está na presença de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Deus Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor amado, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Esta palavra, Senhor, que foi escrita há tanto tempo, Senhor, mas que ainda é tão válida para nós hoje, Senhor amado. Esse sentimento que o salmista teve há tantos séculos atrás, ainda é o sentimento que muitos de nós estamos sentindo hoje, Senhor amado. Mas nós vemos aqui, Senhor, em poucos versos, como o Senhor pode transformar uma situação, como o Senhor pode levar uma pessoa da angústia à alegria, simplesmente numa oração, Senhor amado. Então nós pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto, Senhor. Que nós possamos perceber a Tua presença em nossas vidas. Que nós possamos perceber, Senhor, ó Pai, quanto Tu
tens cuidado de nós. Ajuda-nos a lembrar, a nos recordar, Senhor, de todos os cuidados, todas as bênçãos, todos os milagres, todos os livramentos que Tu nos deste, Senhor amado. E que isso nos ajude, Senhor, a termos convicção para continuar, Senhor, meu Deus, para enfrentar essas situações, Senhor, que nós não sabemos quais serão os resultados, mas uma coisa nós temos certeza: Tu estás conosco, Senhor. Então faz-nos, Senhor, perceber a Tua presença. Faz, Senhor, resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós, Senhor amado. Que o Teu Espírito esteja tocando a cada um neste momento, Senhor, nos dando a convicção, Senhor, de que Tu estás no controle de tudo. Ajuda-nos, Senhor, a não esquecermos disso, Senhor. Que a Tua palavra esteja em nosso coração em todos os momentos, Senhor. Nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.